Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, já vai deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo e vamos pro vídeo de hoje. Gente, hoje eu tô aqui com uma dica maravilhosa de livro para vocês. Para vocês que não tem costume de fazer faxina, que vocês vão morar só, esse livro é um livro que é para homens e mulheres, tá? É um livro que eu tô lendo, podia ser uma publi, podia, né? Mas ainda vai chegar, quem sabe, no futuro, o momento de fazer uma publi, né? Mas não é uma publi não, esse vídeo. Gente, é um livro que se chama Quem Tem Medo de Faxina. É um livro maravilhoso para você que não sabe nada de casa. Você vai morar sozinho? Nunca te ensinaram as tarefas domésticas? Você não sabe nem por onde começar a aprender as coisas? Então, esse livro é maravilhoso. Gente, esse livro vai dar dicas de misturinhas caseiras. Eu aprendi uma misturinha caseira maravilhosa, que é bicarbonato com vinagre e água, para você fazer limpeza na sua casa, limpeza de eletrodoméstico, limpeza dos cantinhos que às vezes da casa ficam sujos. Então, assim, eu não sabia nenhuma dessas misturinhas, sabe? Para fazer limpeza de casa, eu queria muito aprender. E esse livro ensina bastante, gente, a você fazer limpeza em cada cômodo da casa, cozinha, quarto, banheiro, né? Principalmente o banheiro, que é um dos lugares que realmente a gente evita muito, assim, entrar, fazer faxina ali. Tipo, ninguém gosta, né? A gente faz porque tem que fazer a limpeza, né, gente? Mas, assim, ninguém gosta de fazer, de fato, faxina ali no banheiro, porque o banheiro dá um certo trabalhozinho ali quando a gente vai fazer faxina, né? Então, se você não sabe muita coisa a respeito de faxina, você vai amar esse livro, porque esse livro explica tudo bem direitinho. Então, assim, no começo do livro, eles explicam o porquê muitas vezes a gente vê a atividade doméstica, né, como um peso, como um fardo e tudo mais. Isso tem muito a ver com a criação, né? Muitos de nós fomos criados fazendo atividade doméstica como punição. Tipo assim, se você não fizer isso, você vai ter que arrumar seu quarto. Se você não fizer aquilo, você vai ter que arrumar a cozinha, limpar e tal. Então, a gente acaba vendo isso como uma punição. Então, isso para o cérebro faz com que a gente não veja a atividade como algo, assim, prazerosa. Porque por mais que a gente pense assim, não tem como fazer a atividade doméstica ser prazerosa. Tem. Se você bota uma música, você bota um podcast, você bota um audiolivro. Gente, ultimamente, eu assinei a Audible, que é da Amazon, e eu tô ouvindo muitos audiobooks, sabe? Eu gosto muito de ler. Só que por conta da minha rotina, nem sempre eu consigo ler. Então, eu tô ouvindo bastante audiolivro. E esses audiolivros tá me ajudando muito a fazer as atividades domésticas sendo de uma forma mais leve. Então, eu consigo lavar os pratos enquanto eu tô ouvindo um livro. Eu fico ali atenta, ouvindo o livro e tal, e vou lavando. Quando eu percebo, eu já terminei ali de lavar os pratos. Então, assim, uma coisa que eu percebo é que quanto mais você vai fazendo atividade doméstica, mais você vai pegando o jeito, mais rápido você vai terminando de fazer algumas tarefas. Então, às vezes, você posterga de fazer algumas coisas em casa pensando, vai demorar muito para fazer isso. Mas, gente, a prática leva à perfeição em tudo. E nas atividades domésticas não é diferente. Então, à medida que você vai ali fazendo uma atividade doméstica, você vai se aperfeiçoando ali e você vai fazendo as coisas mais rápido. Então, assim, hoje em dia, eu lavo os pratos muito rápido, sabe? E cada pessoa vai ter o seu jeito de lavar os pratos, né? Então, assim, ela no livro não vai explicar tintim por tintim como é essa organização de lavar os pratos, mas ela vai dar muita dica a respeito, né, de limpeza, a respeito de misturinha. Então, assim, gente, é um livro muito completo. Eu sempre quis fazer um curso de atividade doméstica, gente, porque, assim, eu fui ensinada desde pequena a me importar mais com a área profissional. Então, eu não fui muito ensinada a me atentar às coisas de casa, sabe? A perceber o que é que precisa, né? Ter mais atenção, assim. Precisa fazer isso, precisa fazer aquilo na casa. Eu não sabia nada, gente, do zero, assim, sabe? Aí, o que é que acontece? Hoje em dia, eu tenho um relacionamento, tenho um filho, tenho minha própria casa. E aí, o que é que acontece? Eu preciso aprender a fazer muito das coisas. E, gente, o guarda-roupa tá assim aberto, porque o guarda-roupa quebrou. Eu não consigo fechar, mas eu sei que o certo seria deixar o guarda-roupa fechado. Já que a gente tá falando de atividade de casa, né? Tarefas domésticas, muita gente pode pensar, as tarefas domésticas e esse guarda-roupa que tá nesse estado. É porque tá quebrado, mas depois eu tenho que ajeitar. Então, voltando ao assunto do vídeo, gente. Se você quer um livro completo, eu tô aqui pra indicar esse. Eu tô gostando bastante. No começo do livro, eles dão dicas psicológicas para que você não veja as atividades domésticas como um fardo, porque é muito comum a gente ver dessa forma, né? E a gente precisa ressignificar a forma como a gente aprendeu, né? Então, muitos pais, quando vão ensinar os seus filhos a cuidarem da casa, tem que ter cuidado para não ensinar as atividades domésticas como punição.
Porque lá na frente, quando esse filho ou filha estiver na fase adulta, não vai querer fazer, sabe? Vai levar a atividade doméstica como qualquer forma, né? E assim, se você tá morando sozinho ou vai morar só, é essencial que você saiba cuidar da sua casa, né, gente? Porque vai ser só você para cuidar de toda a casa. Então, quando você mora com outras pessoas na casa, é bom porque você pode dividir ali as tarefas domésticas para que cada pessoa faça a sua parte e não fique pesado para ninguém. Então, no livro faz até uma distribuição de tarefas domésticas também para crianças. Então, sim, a criança também pode contribuir aí na limpeza, na organização da casa. Então, no livro separa o que cada criança de cada idade pode fazer. Então, de 2 a 5 anos, a criança pode realizar algumas atividades mais simples, claro, né? E com o seu auxílio, porque a criança vai estar aprendendo o que precisa fazer em casa. E à medida do tempo, né, à medida do avançar da idade, ela já vai fazendo algumas atividades domésticas mais complexas, algumas organizações mais complexas. Então, gente, eu gostei bastante, tá, desse livro. E eu tô aqui pra indicar pra vocês porque eu tô aqui pra indicar coisas boas, né, coisas que eu acredito que ajudou muito, muito na minha rotina. Eu queria ter sido ensinada aí desde pequena a fazer algumas atividades de casa, aprender algumas coisas, mas realmente a minha vida foi voltada mais assim para a área profissional, para os estudos e tudo mais, e eu acabei realmente deixando de lado pela minha criação. Mas, gente, isso não é desculpa, claro, né? Porque hoje em dia a internet tá aí, tem muito conhecimento, como eu tô indicando aqui esse livro para vocês. Como aqui na internet também tem muito conhecimento a respeito de atividades domésticas. Então, assim, o que você quiser aprender, hoje em dia a gente tá na era da informação, tá na era do conhecimento. Então, o que você quiser aprender de casa, a gente tem aí, né, disponível a nós a informação. E eu muitas vezes, como eu disse aqui a vocês, eu queria um curso que fosse completo, assim, que me ajudasse a respeito das atividades domésticas. Então, depois eu penso, gente, quando eu for aprendendo algumas coisas de atividade doméstica, trazer aqui pro canal algumas diquinhas de misturinha que eu aprendi, inclusive, nesse livro, né? Dicas que eu possa ensinar aqui pra vocês a respeito de organização. Eu acho muito interessante isso, principalmente para pessoas assim como eu, que passou muito tempo aí da vida sem saber como fazer algumas atividades domésticas e que são aí, gente, imprescindíveis, tá? Porque essas atividades domésticas são muito necessárias, né? Porque a gente tá todos os dias em casa e a gente precisa fazer da nossa casa um ambiente limpo, um ambiente organizado, para que a gente, inclusive, possa sentir paz mental, né, gente? Porque a casa não é simplesmente uma questão física, sabe? Ah, está num ambiente limpo e organizado fisicamente, mas emocionalmente também. Vocês sabiam disso? Se vocês estão num ambiente muito pesado, desorganizado, sujo, o seu mental sofre com isso também. Então, eu, aqui em casa, principalmente, eu preciso organizar depois algumas coisas, porque foi feita uma reforma, sabe? Uma mudança na minha casa, que pintaram, lixaram a parede, então deixou muito poeira nos móveis. E eu tô fazendo tudo aos poucos, gente, porque também pra fazer as coisas em casa, não adianta você querer fazer tudo ao mesmo tempo, porque você só vai se sobrecarregar e cansar. Então, inclusive, é uma das dicas do livro, tá? Se você for fazer uma faxina na sua casa, vai fazendo por cômodos, vai fazendo por dias da semana, para que você não venha se sobrecarregar. Porque se você tenta dar conta de tudo de uma vez só, primeiro que você se frustra, porque muitas vezes você não consegue, porque ao longo do dia você vai ter outras atividades para fazer. E, enfim, né, gente, não dá para fazer tudo de uma vez só. Então, você vai fazendo as coisas à medida que você pode. E eu mesmo, gente, vou montar uma grade de dias de limpeza. Então, vou fazer segunda, por exemplo, banheiro. Na terça, sala. Quarta, cozinha. Domingo, sei lá, varanda. Então, enfim, eu vou fazer depois esse tipo de organização para eu conseguir ter um controle da organização da minha casa. Principalmente eu que tenho um filho pequeno, sabe? Que é muito necessário ter uma casa limpa, ter uma casa organizada, porque o meu filho, né, depois de um tempo, aí eu acho que ele vai começar a engatinhar, então ele vai precisar estar botando as mãozinhas no chão, e aí o piso precisa estar sempre limpinho, né, tem que estar sempre observando esse tipo de coisa. Nem sempre é possível, gente, a gente fazer a faxina como a gente gostaria, devido à nossa rotina, né? Cada pessoa vai ter sua rotina. Tem gente que tem uma rotina mais simples, tem gente que tem uma vida mais corrida, né? E às vezes com um filho pequeno também, nem sempre a gente consegue dar aquele faxinão, porque às vezes a criança chora no meio da faxina, a gente tem que socorrer a criança. Então, nem sempre dá pra gente fazer da forma como a gente gostaria. Mas o importante é se organizar, o importante é planejar, né? E se a gente
conseguir ter uma boa distribuição do nosso tempo, a gente vai conseguir dar conta de algumas coisas sim, né? Tudo é uma questão ali de organização. E eu espero que eu consiga, né, gente, me organizar aí direitinho na minha casa. E depois eu trago pra vocês aqui um vídeo falando de algumas diquinhas e também falando um pouco como eu faço, né, pra organizar minha casa, porque cada pessoa vai ter o seu jeito de fazer as coisas. Se vocês gostaram da dica do livro de hoje, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo e um beijo.